Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio marcante do nosso podcast, seu podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris e hoje estarei aqui entrevistando uma das autoras deste lindo, que é o Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. Então se prepare para conhecer aqui uma mulher incrível, fantástica, nordestina, que tem muito a agregar na sua vida e na minha vida também. Então, pegue o seu papel e sua caneta e vem aqui conhecer a história da Miriam Paula Souza. Ela que é cristã, educadora, palestrante e voluntária em missões urbanas e projetos sociais. Ela é formada em teologia e pedagogia, pós-graduada em gestão escolar, psicopedagogia e já está concluindo aí o seu curso de psicologia. Olha só, ela atua há mais de 20 anos como educadora e é palestrante também para mulheres e igrejas. E há 10 anos é líder do projeto Volte a Sonhar. Nossa, queremos conhecer um pouquinho mais. Miriam, seja muito bem-vinda. Gratidão aí pelo seu sim para o livro e gratidão por compartilhar aqui o seu conteúdo e a sua história com a gente. Prazer estar com vocês, uma alegria, né? Coincidiu de eu vir para São Paulo de férias, coincidiu bater com a data do podcast. E é uma honra estar aqui com vocês, conhecer o pessoal. Espero que gostem da nossa conversa hoje. É muita coisa para compartilhar com vocês e muitos sonhos, sempre muitos sonhos. Eu imagino, porque 20 anos aí só nessa carreira profissional já tem muita coisa, sem falar também desses vários áreas de atuação que você tem, vários trabalhos, ainda mais trabalhos sociais. Me conta um pouquinho, antes da gente entrar na sua história, como que foi a questão do livro? Você já tinha esse desejo no seu coração? Você já estava esperando? Foi uma surpresa? Olha só, Damaris, eu gosto muito de escrever, desde criança. Eu fui alfabetizada bem cedinho, com 5 anos eu já lia, com 8 anos eu comecei a escrever. Eu escrevo muito, eu oro escrevendo, eu faço tudo escrevendo. E é uma coisa bem natural. Eu pensava, meu esposo falava, Miriam, escreve um livro, que eu tenho muito caderno. Uhum. Só que eu nunca pensei nisso profissionalmente ou em algo que fosse compartilhado. Quando foi, acho que ano passado, a Jane entrou em contato comigo, que ainda é a pergunta que eu faço, como é que souberam de mim? De repente entra em contato comigo e falam do projeto, do Forjadas para Vencer, e acertam as coisas, e eu disse, já escrevo meio que como um hobby, né, há um tempo, e entrei, tem sido uma experiência muito legal, né, a experiência do livro, a experiência do escrever em si, que aí você muda um pouco a forma como você se expressa, porque agora você vai estar falando para alguém, né, essa escrita tem que alcançar alguém, e aí sabe quando você está gostando da caminhada, assim, vou começar a trilhar, já estou sonhando aí, tenho muita coisa escrita para tornar isso, de fato, em algo que chegue nas pessoas, né, daqui a pouco eu converso sobre o projeto que que está no meu coração, que seria uma continuidade do que eu comecei falando nesse livro, e é isso, né, mas é uma experiência muito legal, acho que a experiência com a editora também foi o suporte que vocês deram, o carinho, e lançar o livro aqui, e toda aquela... A gente se sente, sabe? A gente se sente. Eu acho que isso também motiva bastante. Com certeza. E o que te motivou a trazer esse tema? Eu vou ler aqui o título do seu capítulo. O Forjar de Deus e o Nosso Posicionamento. O que te inspirou a trazer essa temática? Olha só, eu sou uma mulher nordestina, né? Então, a minha vivência, a minha visão de mundo é daquele bloco. Eu sou mulher nordestina periférica. E sou mulher nordestina periférica e cristã. Então, eu falo para as mulheres das igrejas e das comunidades, né, das favelas. E às vezes eu percebo, e percebia em mim mesma, uma certa tendência a esperar que Deus fizesse coisas por mim o tempo todo. Então, quando eu falo do forjar de Deus, eu quero meio que falar de duas frentes, do que Deus faz, que é o que está mais ou menos nesse capítulo, que chega essa coisa do sobrenatural, do impossível, das portas que ele abre, mas do posicionamento que eu preciso ter, da fé que eu preciso ter, da ação que eu preciso ter,
desse movimento que nem Deus vai fazer por mim. Então, a minha pegada no meu capítulo, né, em cima das minhas experiências e da minha própria história de superação, é muito convidando as meninas, né, quem for ler, pensarem, peraí, tem coisa que sou eu que tenho que fazer, que Deus não vai fazer por mim. Pode ter a maior promessa de Deus no mundo, não, sou eu, então o que é que me compete? E aí eu falo mais ou menos disso, que em todo trabalhar de Deus com a gente, eu pelo menos percebi na minha história, que tem essa coisa de Deus lhe dar força, mas ao mesmo tempo Deus criar situações que você vai descobrindo a sua força. Uau, que incrível. Né? Que Deus vai abrindo portas, mas que tem portas que é tu que tem que ir lá e mexer na maçaneta, ou até dar um chutão mesmo e arrombar. Só, peraí, que agora eu vou criar uma porta aqui. Né? A gente está no mundo, né, para fazer a nossa vida valer a pena. Isso é muito do meu posicionamento. Eu gosto de pensar muito nisso, porque a minha história é marcada por isso. Então, tem portas que sou eu que vou criar lá, ó. Peraí, não tem porta aqui não. E tem situações ainda mais claras, que não tem nem parede. Eu que estou vendo tudo fechado por um posicionamento mental, sabe? Eu mesma me fechei. Então, é um movimento, é mais ou menos essa pegada que eu falo um pouco nesse capítulo. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acabei de falar isso sexta-feira agora. É que muitas vezes a gente fala assim, seja o que Deus quiser, se for no tempo de Deus, seja feita a vontade de Deus, e sim, seja feita a vontade de Deus. Mas se ele já determinou que a vontade dele, ele já fez o que ele tinha que ter feito naquela cruz. Pois é, não, na minha família tem uma coisa que minha mãe, perdoa aí, mãe, mas ela falava muito, no tempo certo, no tempo de Deus. Gente, o meu tempo é hoje. Entendeu? O meu tempo é sempre no agora. Então, às vezes, a gente fica no tempo e jogando sonhos, e jogando projetos, e jogando aquela arrancada na vida para amanhã. Amanhã não chega. A gente tem que... Amanhã não chega. Então, no hoje, eu gosto de pensar essa questão do posicionamento, que dentro do que eu estou fazendo hoje, vivendo hoje, o que é que eu posso fazer? Não, eu não tenho nada. Eu posso fazer uma oração, porque eu acho que quando você começa orando, você já começa movendo tudo. Com certeza. Eu posso falar com alguém, eu posso fazer eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais, né? Aí eu faço aquele esqueminha aqui. Sim. E toda vez que você vai para o papel, isso tem muito a ver com o movimento de quem escreve, você termina descobrindo uma série de possibilidades que estão dentro de você. Os tesouros de Deus estão dentro de você. As possibilidades. Como também as impossibilidades. Isso tem muito a ver com a forma como a gente decide encarar, ver a vida, né? E inclusive, nesse capítulo, eu falo de uma das meninas, que esse capítulo, eu cito um trabalho que eu faço pontualmente num presídio feminino lá em Recife, a Colônia Penal Bom Pastor, e numa das palestras que eu estava lá, uma das moças, inclusive saiu uma condenação grande para ela, por uma situação relacionada ao tráfico, e ela fez um movimento de alma, de mente, que tirou ela de uma situação de angústia tão extrema, né? E a última vez que eu falei com ela, ela disse, se nada muda por aqui, em termos de lugar, em termos de eu ter que pagar por isso aqui, tudo já mudou dentro de mim. Eu estou em paz. Uau. Eu estou feliz. E ela me deu provas disso, porque eu falei com ela no começo do ano passado, no final do ano eu estava lá como oradora, na formatura do ensino médio dessa moça. Que incrível. Né? Então, tipo assim, é uma menina de áreas vulneráveis, vulnerável ao crime que é bem comum na periferia, a questão do tráfico de drogas e outras coisas, e outras áreas também. E aí ela vai para um presídio, ela realmente é incriminada, é comprovado o envolvimento dela naquela situação. E aí, ao longo do ano, eu vi quando ela decidiu. Eu estou falando de uma situação extrema. Estou falando de uma situação extrema. Então, eu fui acompanhando, conversando com ela. Ela vai, nesse período de um ano, fui lá umas 5 palestras que eu levei para elas. E nessas palestras, da primeira à última, ela no meio, ela disse assim, eu vou fazer algo, eu vou estudar.
A escola funciona bem lá no presídio. É uma escola pública. Então, esse movimento que às vezes a gente fica muito na expectativa do que acontece por fora. Eu falo isso aí. E se eu tento perceber como é que eu estou me posicionando internamente, se em vez de medo eu vou nutrir minha fé, Sim. se em vez de ficar pensando, remoendo mágoa, eu vou pensar nas pessoas que me amam, nas coisas que deram certo, nas coisas que podem dar certo, nas coisas que eu consigo fazer hoje. Às vezes o que a gente consegue fazer, e a gente vê isso já na psicologia, naquele dia é arrumar uma gaveta. Né? É tirar a louça que estava suja, acumulada na pia. A gente sempre pensa muito em posicionamento, em coisas grandes, mas são os pequenos movimentos que vão nos levar, Damaris, a coisas grandes, sabe? E no final, as coisas grandes ou as coisas pequenas têm o mesmo peso dependendo de como você encara, que você também pode estar fazendo grandes movimentos com uma postura interna de angústia. Sim. E aí tá perdendo tudo, cara. É verdade. Né? Então não tô falando, a gente precisa parar de tentar objetificar, né? Que tudo nesse nosso tempo é o que se pode monetizar, quantificar. Isso é muito vago, vazio. E às vezes tem coisas pequenas que as pessoas conseguem fazer e superar, que são gigantes, né? Que são de altíssimo valor, né? E aí é nesse movimento. E eu falo um pouco sobre isso. Eu quero tentar continuar escrevendo um pouco mais sobre isso. Talvez dentro da perspectiva do meio que eu faço parte. Sim. Né, o Nordeste, a gente percebe uma diferença muito grande de cultura e de pensamento quando a gente sai do Nordeste para cá, ou quando o pessoal do Sul e Sudeste vão para lá. Né, existem algumas mentalidades que precisam ser rompidas, mas também tem muitas coisas que a gente pensa e tem lá culturalmente que precisa ser ensinada aqui, que eu acho que tem uma questão de humanidade, de calor ainda fortíssimo. Você vai em qualquer cidade do Nordeste, o povo quer dar um cheiro em você, né? Ai, que legal. O povo quer dar cheiro, o povo quer dar um abraço, a gente é bem caloroso, né? O pernambucano, baiano, paraibano, o alagoano é mais quieto, mas é um pouco mais quieto. Acho que é o povo que morei em Alagoas, me criei em Alagoas, mas o alagoano é um pouco mais quieto, mas também, então tem uma coisa de humanidade muito, muito rica no Nordeste, que o Brasil precisa aprender com a gente. E existe também esse posicionamento da ação. A gente vê muito aqui no Sudeste essa coisa do acreditar. Eu vou lá e vou fazer, e vai dar certo e dá. É isso. Eu tenho uma frase que eu repito constantemente, eu posto quase todos os dias. Pequenos passos, grandes avanços. Eu acredito muito no começar naquilo que você pode. Sim. Porque às vezes as pessoas querem alcançar grandes coisas. Eu quero de repente correr uma maratona. Mas você não tá correndo nem 1 quilômetro por dia. Começa a correr 100 metros. Começa com o pequeno, que é factível, e depois você vai crescendo. É o pequeno que vai te levar aos grandes. Eu acredito nisso piamente. Tira o tênis do armário, né? Bota lá o tênis no sol, né? Bota a roupa, às vezes você não tem nem força pra sair na rua. Aí bota a roupa lá, pendura. Às vezes eu gosto muito dessa coisa a fé funciona muito pela imagem que eu crio, né? Toda vez que Deus vai convidar a gente a ter fé, Deus nos dá uma imagem, né? Quando Deus fala com Abraão assim, tu vai ser pai de uma grande nação. Então Deus dá uma imagem para Abraão. Sim. Olha as estrelas, Abraão, presta atenção, olha a areia do mar. Então às vezes você está sem força, essa coisa do posicionamento interno depende muito do que eu estou colocando sobre a minha vista. Sim. Né? Então, às vezes eu tô muito para baixo, eu tô mal, né? Eu não tô falando de casos que a pessoa realmente está doente, como uma depressão, um quadro clínico que a gente precisa tratar com psicologia, com psiquiatria e outras coisas mais. Mas, no geral, a gente tem muitas mulheres, que é o meu público, abatidas, mas elas estão olhando para a mesma coisa. Tá olhando para o mesmo marido que trata ela mal, tá olhando para a mesma casa que ela não tem coragem de arrumar. Sai um pouco, né? Vai às vezes, lá em Recife, né, tava falando com o pessoal lá atrás, a gente sai, anda ali 1 quilômetro, tá vendo o mar, vai ver o mar. Aqui vocês não tem isso. Não! Não, mas assim, mas sobe num prédio alto, olha a cidade. Sim. Né? Aqui tem muito parque, dá pra ir no parque, né? Tem o Ibirapuera, eu quero o Parque do Carmo, que eu vou em Itaquera, que é lindo, enorme. Vai ver, vai olhar um jardim. Mas assim, aquilo que esse posicionamento que começa, às vezes com uma mudança, vai ler.
né? Sim. Vai declarar outras coisas sobre você. São movimentos que são por dentro, né? Sim. É bem, bem isso. Agora, eu preciso conhecer mais de quem que é essa pessoa. Eu já apresentei um pouco aqui da sua jornada, mas eu queria saber como que você entrou nessa área da educação, como que você resolveu parar nos presídios, como que você está levando a sua mensagem através das palestras. Me conta um pouquinho da sua história, Miriam. Bora lá. Há uns mais de 20 anos atrás eu trabalhava numa empresa no departamento financeiro. Era uma empresa Era uma empresa, na verdade, que estava falida. E eu não gostava do meu trabalho, porque a empresa faturava tipo 100 mil e devia 2 milhões e todo mês eu ficava. Eu lembro como se fosse hoje, fazendo matemática para ver, paga a folha de funcionários, paga a factory e tal. E ali naquela época, eu pensei, gente, isso não é para mim não. Eu estou conseguindo levar a empresa. E aí foi quando eu fiz o primeiro concurso público para educação, foi Prefeitura Municipal de Olinda. E eu tinha feito um curso que é um magistério superior, que é o normal superior. Depois eu disse, não, eu vou fazer um curso de pedagogia sério. Tem uma universidade particular lá no centro do Recife, a Fafiri, que é onde eu estou terminando psicologia também, que é uma faculdade de referência. Eu vou de manhã para Olinda, trabalho, e vou fazer pedagogia à tarde. Como eu já tinha um outro curso superior, aí foi em 2007, 2008, eu ia de manhã para Olinda, longe da minha casa. De tarde eu ia para a Fafiri para terminar a pedagogia, e à noite já fui fazer uma pós-graduação. Que isso? Foi um ano bem doido. Esse ano tá parecido com esse ano de 2007, 2008. E aí foi quando eu entrei em educação, 2007, 2006, faz aí um tempão. Quando eu entrei para a área de educação, sempre fui da igreja, né? Sempre fui cristã. O trabalho com a educação me abriu os olhos para ver a comunidade, para ver a população. Não pela lente da igreja, não pela lente da religião. Né? E aí você começa a perceber a questão do impacto das políticas públicas, da ausência de coisas básicas como saneamento, como um posto de saúde, da importância da escola. E nesse período, eu percebi o seguinte, que quem é muito pobre só tem 2 redes de apoio que funcionam na periferia da região metropolitana do Recife, que sempre estão lá, a escola e o posto de saúde, por mais precário que sejam essas 2 coisas. Então, tem 3 coisas que apoiam a comunidade dessas comunidades. Aí, todo lugar tem sempre uma igreja evangélica, batista, Assembleia de Deus, sempre tem uma igreja, sempre tem um posto, né? Poucas unidades, mas tem, e sempre tem as escolas. Então, a escola é esse espaço que você atende, é o filho de todo mundo. Então, às vezes tem aquele funcionário comerciário, você vai ter, às vezes, aquele funcionário público que tem uma condição melhor de vida, mora num lugar melhor, mas não tem como pagar uma escola particular. Então, eu entrei na educação por aí. Poucos anos depois, eu fui para a prefeitura que eu estou hoje, que é uma outra cidade, e agora estou na equipe de gestão, na parte pedagógica, uma escola que é integral, o dia todo, é uma escola de referência no município de Jaboatão. Bacana. E aí foi que a sua cabeça se abre. Porque o trabalho com a educação, seja como professor, como gestor, coordenador pedagógico, te mostra que, às vezes, você é tudo que aquela comunidade tem. Você é tudo que aquela criança tem. Né? E o trabalho com a educação, apesar de estar sendo cada vez mais difícil, extremamente desgastante. Por quê? Porque essa comunidade continua refém de inúmeras vulnerabilidades, esperando que o poder público dê conta, mas a única representação desse poder público, às vezes, naquele espaço, é a escola. Então, muita demanda chega para as escolas hoje que vão além do que a escola deveria dar conta. Sim. Né? Então, é a mãe que faz da escola uma rede de apoio. Mas ela precisa trabalhar, ela não tem ninguém. O menino está doente, ela liga para você e diz, não tem como buscar não. E o menino está queimando de febre lá. E a gente fica morrendo com o coração saindo pela boca, mas quando você para olhar, você vê que essa é a realidade dessa mãe, dessa comunidade. Então, é um trabalho que termina me humanizando, né? Me tornando, inclusive, até mais cristã. Porque, na verdade, a palavra é sobre isso, né? Cuidar do órfão, da viúva, não é sobre nós, é sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Então... E aí, da parte de educação, quando eu fui para essa escola que eu estou hoje, que já são 6 anos na escola integral, mais de 6 anos,
eu comecei a conviver muito com os adolescentes. E aí chegou na escola, recentemente, acho que no Brasil inteiro, o sofrimento desse adolescente. Então, a gente tem aluno com ansiedade, você tem aluno que se mutila, você tem aluno... o adolescente, ele é um sujeito já vulnerável, tanto que a gente tem o ECA, né, que fala da criança e do adolescente, mas ele não tem noção que é vulnerável. Você tem uma família que confia nesse adolescente, às vezes até demais. Então ele está na escola, está guardado, mas ele é vulnerável. E aí foi quando eu parti para a área de psicologia, porque aí eu percebo que eu consigo aprimorar o que eu já vinha fazendo, né? Esse ano eu estou na clínica escola, para o ano que vem realmente estar pensando como é que eu vou... E eu trabalho com a igreja, né? Como eu sou da igreja, passei muitos anos na igreja, geralmente me colocava no ministério de louvor, porque eu cantava, aí eu estava lá para cantar, mas eu acho que eu sou muito mais de falar do que de cantar. Eu adoro cantar, mas a minha voz fica logo rouca, agora que eu falo muito, a minha voz é sempre aquela voz grossa ali, grave, e foi quando também, junto com o trabalho, as duas coisas aconteceram meio que simultaneamente. O trabalho com mulheres nas igrejas, quando eu fui deixando um pouco o trabalho de louvor, aí eu fui vendo que eu podia trabalhar falando com as mulheres. E hoje eu percebo que mais do que falar com as mulheres, eu preciso me organizar para os próximos anos, para fazer um trabalho que eu escute as mulheres. Sensacional. Que elas falem. Hoje eu já percebo que muitas igrejas que eu vou, que eu oro, que eu prego, vem aquele grupo, às vezes me mandam muitas mensagens pedindo oração. Elas querem falar, porque a dor alivia quando você fala com alguém. Né? Com certeza. E às vezes você está no espaço social, na igreja, está no culto, e a gente está sempre ali ouvindo, mas quem é que está ouvindo essas mulheres? E aí é isso, eu estou assim, de fato, essa é a minha trajetória profissional. Ano que vem, é uma coisa que eu tenho assim, absoluta convicção, que eu vou querer seguir, e aí Deus que me ajude com os recursos. Eu vou querer talvez trilhar um caminho pela psicologia social, porque aí a população de vulneráveis é uma coisa que cresce, né? E eu me sinto profundamente realizada quando eu me debruço, quando eu me inclino para aqueles que passam invisíveis. Eu consigo vê-los. Eu acho que isso talvez seja algo que Deus tenha colocado para mim. Eu consigo ouvi-los, eu me importo com eles. Eu consigo me comunicar bem com eles, mesmo eu não sendo desse grupo. Sim. Tenho que aproveitar isso. Isso me deixa profundamente humanizada. Gente, eu me sinto muito... Eu acho que seria o lugar que Jesus estaria. Então, tem algumas mulheres, tem alguns grupos, né? A gente tem marcas, principalmente com as mulheres, nós temos marcas sociais profundas de exclusão, de violência, de subempregos, de objetificação da mulher, dessa mulher que em alguns lugares ainda, pelo menos nas regiões que eu vivo, a mulher ela se comporta como o único sentido da vida dela fosse ser esposa e mãe. Essa mulher não tem sonho, essa mulher não tem inteligência. Né? Então você vê que ela casa, tem os filhos crescem e vão embora, o marido é muito comum, ou morrer mais cedo, ou trocar ela por outra mais jovem, fica aquela mulher ali 40, 50, 60 anos, num sofrimento, mas esse sofrimento tem muito a ver com esse potencial que nunca nem foi despertado, nem foi ampliado. Né? Então eu sinto que alguém, e o bom é que tem que ser outra mulher. Sim. Né? Porque às vezes a gente sabe que a gente ouve, a gente sabe. Então uma mulher quando fala pra gente, porque ela sabe que é uma cólica menstrual, né? Eu fiz 50 anos agora, sexta-feira. Então a gente sabe quando começam os sintomas da menopausa, há uma desgraça no corpo. Mas tá tudo bem, que eu não vou ficar fazendo isso um monstro, mas você olha assim, né? Você lida com a questão do envelhecimento, do ganho de peso, né? E tudo para a mulher é muito pesado. Ninguém olha para um homem que tem cabelos grisalhos achando que ele é um descuidado. O homem que tem uma barriguinha, que está usando uma camisa ali, que está aquela bolinha, né? Ele está coroa ali, é um charme. Mas a mulher, ela vai sempre tendo uns rótulos. Sim. Os filhos, quando vão por um caminho que ela não educou, mas o menino se torna uma pessoa que vai por um caminho mau, nunca é responsabilidade do pai.
Cadê a mãe desse menino? Uhum. Então a gente tem muitos pesos e muito sofrimento ainda, né? Uhum. Então eu acho que, eu não sei ainda que caminho Deus vai abrir para mim. Eu sinto já uma certa, eu sei que eu quero isso. Eu acho que eu preciso me aperfeiçoar para isso, porque eu já faço um pouco desse trabalho junto às mulheres nas igrejas, Uhum. né? Eu me importo com elas, eu amo as mulheres. Uhum. Principalmente as mais coroinhas, os cabelo branco, que tem histórias assim pesadas de dores. E é esse o meu caminho, né? Bora ver onde é que vai dar. Aí não pode parar. Com certeza, com certeza. Normalmente, quando as pessoas têm uma causa específica, como se fosse ativada naquela área, é porque ela sofreu, ou porque ela passou alguma história. Teve alguma história marcante aí que você ou passou ou vivenciou, que você falou assim, olha, eu quero ajudar esse tipo de pessoas. Por que as mulheres? Por que as mulheres com vulnerabilidade? Por que na prisão? O que te levou especificamente, vamos dizer assim, para esse nicho de atuação? Você consegue identificar? Olha, eu acho que a história da minha mãe foi uma... Minha mãe é uma mulher extremamente inteligente, que foi... Mamãe tem 78 anos, e mamãe foi ensinada que o máximo da vida dela era ser mãe e esposa. Entendi. Então ela viveu para isso. Uhum. O casamento não deu certo, os filhos, cada um tá indo para um lado. E eu comecei a ver na adolescência, e minha mãe, ela tem altas, eu acho que ela tem altas habilidades para matemática. Minha mãe era para ser uma engenheira. Então, tem um sofrimento ali, mas tem um sofrimento muito relacionado a esse potencial não explorado. Porque a gente às vezes pensa no sofrimento, às vezes, só em cima de eventos traumáticos, de uma Sim. situação. Não. Se você tem um potencial, e esse potencial ele não se amplia, ele não alcança o objetivo, Uhum. é como se você vivesse sem alcançar o propósito da sua existência. É um sofrimento também. É muito grande. Porque você vai ficando... Qual é o sentido, né? Então, o sentido da vida da gente, que é muito curta, Sim. né? Então, tem muito a ver de viver aquilo para o qual eu fui criada. Pronto, eu sou uma pessoa da fala, Uhum. entendeu? Sim. Você quer me frustrar, é você me silenciar. Eu todo dia já cheguei aqui, já gravei 12 stories lá embaixo. Ó, tô aqui hoje, vou subir na editora e vou fazer um podcast e dei um bom dia falando sobre a vida por conta da Preta que partiu. E assim, mas esse é o meu lugar. Uhum. No momento que me silenciarem, quando silenciam o teu potencial, te adoecem. Mas a gente faz isso. Sim. Não é o outro, é a gente. Então, acho que minha mãe me ajudou a perceber esse... E o meio onde eu me criei. Então, eu vi muitas mulheres que elas não conseguem perceber as suas histórias além daquele quadrado ali. Entendeu? Entendi. Então, isso me motiva, né? E aí tem inúmeros fatores. Aí tem a questão da própria religião, que às vezes a gente ainda tem um discurso que valida esse machismo, Uhum. que limita a ação dessa mulher, né? Então, a gente ainda tem um debate Brasil afora. Mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar. Como assim? Né? Você tem alguns lugares que, no Brasil inteiro isso, que a mulher não pode ocupar certos cargos de chefia, que as mulheres, né? Então você vai vendo que a mulher é sempre empurrada e você vê ainda um reforçamento desse papel dessa mulher, que é a mulher virtuosa, aquela mulher, sabe, servil. Ai, meu irmão, me poupe, me economize. Não, aí assim, esse lugar, que era o lugar que tentaram me colocar a vida inteira, né? E eu, por pura insubordinação e por pura direção divina, disse, não, gente, eu sou uma mulher da fala. E uma outra coisa que eu acho que me ajudou e me ajuda muito é meu esposo. A mãe do meu esposo, que foi uma mulher que trabalhou como enfermeira há muitos anos, que era uma mulher que tem também múltiplos talentos, e esses talentos, ela está ali chegando aos 79, não foram utilizados, e ainda debate lá em casa com as duas. Uhum. É que não é porque tem essa idade que não pode explorar e viver isso, né? Claro. Poxa vida, mas santo de casa não faz milagre não. Aí, meu esposo que viu isso na própria casa dele, que era ele, 2 irmãs e a mãe, só ele de homem, desde que a gente casou, isso tem 24 anos, ele me incentiva muito.
Ele fala muito. Miriam, ele já estava falando, Miriam, tu tem que escrever o teu livro solo. Tu escreve todo dia, tu fala com tanta gente, tu pode abençoar. Então, isso foi porque, assim, às vezes, não que eu acho que a mulher ela precise de uma figura masculina, ela não tem que depender de uma figura masculina para dizer onde ela vai chegar. Eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? Você tem que chegar onde você sonha chegar, sem depender necessariamente de ter um homem. Agora, no meu caso, o fato dele, que é um cara extremamente estudioso, inteligentíssimo, né, é um homem negro, aí também já passa também pelas questões dos marcadores sociais e das coisas que ele teve que romper, né? E ele olha para mim e fala, você tem algo a falar? Então é uma pessoa que vive comigo ali, quase 25 anos. Sim, sim. Tem muito peso. Então, desde que a gente começou a namorar, eu tinha o quê? 20 anos, que ele falava muito isso. Miriam, vai. E agora ele tá, Miriam, tu fez 50 anos, a idade boa para tu avançar assim, assim, assim. Foi ele que me pegou no pé para eu fazer psicologia. Olha. Eu dizia, Sérgio, eu já estou estabelecida profissionalmente, não preciso. Aí ele fez, faça psicologia, que isso vai abrir um outro leque de atuação no seu ministério, na igreja, e no seu trabalho profissional. Você vai ter, e literalmente abre, né? Então, assim, acho que essas experiências, eu acho que a minha própria vivência dentro das comunidades também, Damaris, me ajuda, sabe? Porque a gente vai vendo o quanto a mulher precisa. Não tem um parto, você tem que fazer força para romper com algumas coisas. Isso é muito forte, mais forte em alguns lugares. E o presídio acho que brota, não tem muito uma explicação óbvia, mas eu vejo as meninas nas comunidades penais, sabe, quando você tem a pirâmide social invertida. Hoje, a maioria dos presídios, acho que mais de 70% da mulher do presídio é a mulher negra, preta, né, que a gente chama. Então, essa mulher em extrema vulnerabilidade, essa mulher objetificada, essa mulher, a gente tem um marcador dessa escravidão que não foi rompida totalmente. Então, você pega essa mulher em extrema vulnerabilidade, e essa mulher, ela é mãe e ela não consegue romper com a pobreza, ela não consegue ter uma boa escolaridade, ela não tem rede de apoio nenhum, ela só tem valor se ela for uma bunda balançando, né? Então essa mulher ela vai se envolvendo ou vai sendo jogada, eu prefiro falar essa expressão, ela vai sendo jogada em situações que ela não tem outro horizonte. Eu acho que às vezes a gente reproduz no Brasil umas falas que meio que legitima, sabe? Isso é muito lugar de uma elite indiferente, né? Que não se move em direção aos mais pobres. Mas tem uns lugares que quem é vulnerável não sai se não tiver ajuda do poder público, se não tiver ajuda de alguém. E eu acho que o conhecimento, a educação e o conhecimento e a escuta terapêutica, que é o meu caminho a partir do próximo ano, é um caminho de resgate. Porque às vezes que aí também é um caminho que a gente precisa perceber, né? Tem até a ver com posicionamento. Às vezes, alguém que te ajude a pensar, te ajuda milhares de vezes mais do que alguém que te dá um dinheiro. Sim, é verdade. Então, meu caminho é esse. Eu não lucro com o meu trabalho voluntário, meu trabalho voluntário é voluntário. Né? Do meu dinheiro, como eu não tenho filhos e não tenho dívidas, tenho uma vida relativamente tranquila financeiramente, eu guardo parte do meu dinheiro para os meus trabalhos voluntários. Né? Tem alguns lugares que eu vou levar palestra que eu pago para ter um coffee break lá para as meninas, para ter um lanche que as irmãs fazem. Miriam, quanto é que é a gasolina? Não, transforma a gasolina num bolo aí para elas. Então, na verdade, eu gosto de investir no meu trabalho. O livro, né, e o que eu quero escrever vai ser mais ou menos nessa pegada. E Deus que lute lá para me recompensar. Mas ele é bom nisso, Deus é bom nisso. Então é nessa pegada, porque eu entendo, eu acho que isso é muito pessoal, que se eu conseguir fazer alguém perceber a si mesma, perceber sua história, além daquelas dores, daquela falta de horizonte, é algo grandioso. Inclusive no presídio, né? Eu tenho histórias e quero viver mais histórias. Assim. Com certeza. E vai viver, né? Porque tá só no começo. Se Deus quiser. Minha amada, nós já estamos encaminhando aqui pro final do nosso bate-papo, que tem sido maravilhoso. Exatamente.
Uma pena, mas precisamos aqui encaminhar para o fechamento, mas eu gostaria que você já entregou conteúdo riquíssimo. Você já nos tocou, você já nos estimulou a ter esse olhar para novos horizontes. Eu queria que você deixasse um recado final. Esse recado final a gente costuma falar que é a chave, né? Uma chave que você libera para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você até quiser olhar para a câmera agora, para esse momento, o que as pessoas não podem sair daqui desse podcast sem saber? Qual é a chave que você libera? Bora lá. Tem muitas chaves, né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa perceber da nossa própria existência, primeiro é a nossa finitude. A gente está passando, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E vale a pena você se ver como alguém que vai embora, por mais difícil que seja isso. Segundo, a sua vida vale a pena ser vivida quando você dirige ela para a glória de Deus. E a vida que dá glória a Deus é uma vida que serve ao próximo. Das alegrias que eu tenho na minha vida hoje, do que me faz dormir, sentindo que valeu a pena viver, são os trabalhos que eu faço em direção a pessoas que não tem ninguém por elas, né? Então a chave que eu quero deixar para quem estiver me ouvindo é que se você puder fazer algo por alguém além de si mesmo, viver para si mesmo, viver voltado para si mesmo, como essa cultura, como esse modelo capitalista nos estimula, né, de autopromoção, de autocentrismo, de egocentrismo, isso é vazio. Mas quando você olha para além de si, vê o outro, na verdade você faz um bem tão grande a si mesmo, você é alcançado por uma alegria, por um sentido de vida, e você começa a perceber a vida como de fato ela percebe. Isso é um movimento, acho que do universo, tudo no universo, ele funciona para gerar vida, né? A árvore, a semente que morre, que vai dar uma árvore, que vai dar muitas outras frutas, que vão ser outras sementes que também vão morrer. É um ciclo, né? Então existe uma bênção nesse movimento em direção ao outro. Eu quero motivar você, né? Dentro do que você pode fazer e pensar a sua existência em direção ao outro. É um abraço, é um sorriso. Eu acho que o mais importante no nosso tempo é a escuta. Pare para escutar as pessoas. Não é só você que está lascado, sofrendo, aperreado. A sua dor se cura muitas vezes ouvindo a dor do outro. É incrível isso. Incrível isso. É impressionante isso, né? Aí você ouve o outro e você faz, gente, eu estou muito bem, obrigada. Olha só, faça esse movimento, né? E aí você vai vendo que nesse processo de escuta, de acolhimento, de amor, de fraternidade, você vai dar glória a Deus e vai ver o quanto a sua vida pode ser grandiosa. Eu acho que é esse o motivo do meu capítulo, o motivo do meu trabalho, o que me motiva, o que me faz ser uma pessoa extremamente alegre, tagarela, todas as coisas que você está vendo aí. E assim, agradecer, né? Tem sido muito legal estar aqui com você. Ela se emociona, gente, mas aí eu também não posso me emocionar não, porque eu estou quase chorando aqui, com os olhares de Damaris. Tem sido uma experiência muito legal. E é isso que eu quero deixar para todo mundo, né? Muito obrigada. Gratidão mesmo. Parabéns pelo trabalho incrível. Que Deus continue te dando força, sabedoria, para que você continue movendo barreiras onde você estiver. Com certeza, uma pessoa que você conseguir impactar e libertar, vai libertar ali uma geração. Então, sim. Parabéns, continue e conte conosco. Obrigada. E queremos divulgar aqui o Forjadas para Vencer. Você pode entrar em contato com ela para saber mais do trabalho dela, para, quem sabe, convidar ela para fazer uma palestra aí, né, no seu local, mas não deixe de adquirir o Forjadas para Vencer. Você conhecer um pouquinho da história, um pouquinho do conteúdo dela, juntamente com ela tem mulheres incríveis aqui, histórias incríveis que vão, com certeza, ajudar a sua trajetória, para que você não se preocupe apenas com você, mas que você possa ajudar outros também. Compre para você, compre para dar de presente, né, ajude a levar essas mensagens mais longe e seja impactado você também. Muito obrigada você que esteve conosco até agora e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.